cheguei à conclusão de que quem é a pessoa principal a opinar sobre seu visual é você mesmo. E levando isso em consideração, eu vou estar cortando o cabelo. Por quê? Porque eu, que já tive cabelo grande até o ombro, sei que cabelo grande dá muito trabalho. E para não ter tanto trabalho de ficar cuidando de cabelo grande, eu vou estar cortando para até iniciar o ano novo com cabelo novo. Ou seja, o próximo podcast eu ainda vou estar com o cabelo assim, e o posterior, que já vai ser no primeiro podcast de janeiro, você vai estar podendo me contemplar com um novo visual. Está começando agora o nosso podcast do futuro. Um podcast que vai ser mais um sumário sobre o próximo, que vai ser uma real retrospectiva. Ao longo desse podcast eu vou estar explicando melhor. Desce agora a vinheta. Como você viu, foi uma vinheta que eu usava anteriormente, uma vinheta mais antiga. Por quê? Porque essa vinheta foi a vinheta que marcou os podcasts do futuro. Quando eu falei que esse podcast vai ser um sumário, por que eu falei isso? Porque no último podcast, na quarta-feira passada, eu falei que queria estar colocando uma retrospectiva dia 28. Por quê? Porque lá eu acreditava que dia 28 seria quarta-feira, mas não, dia 28 é hoje, segunda. Mas para que eu não fique sem palavra, eu estou postando hoje um sumário do que vai ser na quarta-feira a retrospectiva do podcast do futuro. Podcast esse que eu faço para falar do futuro do estado do Rio de Janeiro. Outrora fazia para falar do futuro do município de São João de Meriti. E você sabe bem disso porque você deve acompanhar meus podcasts. Caso você não tenha acompanhado e visto os podcasts anteriores, veja para não ficar para trás e poder saber de tudo que eu já falei anteriormente, principalmente coisas um tanto absurdas, mas lá atrás eu falei e com certeza eu tenho buscado me aprimorar, e é até por isso que hoje em dia eu não concordo 100% com coisas que eu falei lá atrás. Lembrando que os podcasts começaram em janeiro agora de 2020 e vai continuar ao longo do ano de 2021. Mas eu estou fazendo esse podcast principalmente para estar passando um sumário. Vou estar passando os tópicos que eu estarei abordando na próxima quarta-feira, 4h45 da tarde, aqui no Podcast do Futuro, no meu canal do YouTube, /Silva. E até lembrando de uma coisa, eu tô sempre vendo pessoas curtindo, alguns até compartilham, mas não tem muitos inscritos ainda no canal. O número tá até crescendo, muito obrigado, mas ainda não tá crescendo o suficiente. Então, espero eu que nesse ano que vai entrar, de 2021, a gente possa passar de 100 inscritos aqui no canal. Mas sobre os tópicos eu vou estar explanando agora para vocês. Eu estarei começando o podcast da retrospectiva 2020 falando e mostrando um pouco de como tudo começou. Vou estar falando também de quando e como eu estive falando sobre alguns amigos, porque eu andei citando amigos ao longo dos meus podcasts, amigos, conhecidos, enfim. Eu vou estar abordando também sobre o assunto animais, principalmente os nossos bichinhos de estimação, porque ao longo dos podcasts teve alguns que eu estive falando sobre a importância de cuidar dos nossos pets. Eu estarei relembrando também sobre aquele podcast onde eu contei um pouco da história de São João de Meriti e expus uma história bem intrigante e interessante, que foi a história do lobisomem visto aqui em São João na década de 70. Eu também vou estar falando e mostrando um pouco das historinhas motivacionais que eu coloquei ao longo do podcast do futuro. Imagino que você tenha achado bastante interessante essas historinhas. Eu vou estar falando também sobre esse cenário novo, sobre o cenário antigo, que era com uma árvore atrás. Eu vou estar expondo e apontando para vocês, de repente, algo que você não tenha reparado. Eu estarei também fazendo um agradecimento ao meu amigo Fabrício, que ele foi responsável por me ajudar em pelo menos 80% da gravação dos podcasts do futuro. Inclusive me ajudou bastante na campanha eleitoral também, que você deve ter acompanhado nas minhas redes sociais, no Facebook, Instagram, aqui também no YouTube, onde eu expus minhas ideias e ideais para São João de Meriti. Ideais esses que se estende também ao estado do Rio de Janeiro. E ao final do podcast da retrospectiva 2020, eu vou estar colocando cenas inusitadas, que serão as cenas dos erros de gravações. Cenas essas que nunca foram ao ar
e a princípio eu nem colocaria no ar, mas você estará vendo na próxima quarta-feira, 4h40 da tarde, aqui no meu canal do YouTube Barrabás Silva. E o podcast, você bem sabe, que também fica disponível no meu Facebook Barrabás Silva e no meu Instagram Barrabás_Silva. E coloco também os áudios do podcast, afinal o podcast é áudio, coloco os áudios na plataforma de podcast Podbean. E agora que eu já fiz esses anúncios, eu vou estar encerrando e vejo você na próxima quarta-feira, 4h40 da tarde. E obrigado pela atenção e pela compreensão, porque, como já disse anteriormente, cometi um equívoco dizendo que o podcast da retrospectiva seria hoje, dia 28. Não, o podcast da retrospectiva vai ser quarta-feira, dia 30, que vai ser o último podcast do ano. Obrigado e até quarta. Tchau!